A Lei Maria da Penha é a primeira lei brasileira contra a violência doméstica e familiar contra a mulher. E ela é, em grande medida, resultado do caso Maria da Penha, que foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, com relação às violações que Maria da Penha Maia Fernandes sofreu, né, em 1993, e violações essas que não foram minimamente resolvidas, remediadas pelo Estado brasileiro até que viesse o relatório final desse caso, né, em 2001. A análise de todas essas dinâmicas nos oferece algumas oportunidades interessantes da gente perceber, da gente discutir, né, as relações entre processos domésticos e processos transnacionais nas lutas por ampliação de direitos e afirmação de direitos dos diferentes grupos, né, grupos sociais vulneráveis. No nosso caso aqui, a questão do direito das mulheres. Então, o caso propriamente se refere às duas violações, às duas tentativas de assassinato, né, cometidas pelo então marido da Penha, que foram absolutamente negligenciadas pelo Estado brasileiro. Né? Ao longo de 15 anos, o Estado brasileiro ainda não tinha conseguido produzir uma sentença condenatória definitiva, nem tinha indenizado ou reparado os danos que Maria da Penha sofreu em decorrência dessas tentativas e dos desdobramentos, né, todos médicos, psicológicos relativos a esses dois atentados, até que o caso foi levado, então, à Comissão Interamericana em 98, e de 83 até 98, nada aconteceu. De 98 até 2001, o Estado brasileiro manteve a postura de inércia e de negligência, não participou do litígio, mas precisou finalmente dar algum tipo de atenção à situação da Penha a partir do momento em que o relatório da comissão, né, no informe 54, foi publicado e passou a ser divulgado com grande repercussão nacional por diferentes organizações feministas e organizações de direito. Então, a Lei Maria da Penha, ela se beneficiou, né, quer dizer, a possibilidade de promulgação da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, se beneficiou em grande medida dos desdobramentos desse relatório. Né? O relatório condenava o Brasil por violações de artigos da Convenção Belém do Pará. Foi a primeira vez em que foi declarada uma violação à Convenção, né? Condenava o Brasil por violações também à Convenção Americana de Direitos Humanos e ainda à Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Todos esses artigos referiam-se à obrigação geral de garantia, né, que faz com que os Estados sejam responsáveis por prevenir, investigar e punir, né, toda forma de violação de direitos humanos de caráter sistemático e precisam realizar essas obrigações com a devida diligência. Essas obrigações são obrigações que demandam do Estado, além de medidas punitivas, uma série de políticas preventivas, né, que exigem que o Estado apresente, de fato, um conjunto de políticas públicas que seja capaz de evitar a repetição desse tipo de violação e que seja capaz de dar conta, né, minimizar o seu caráter sistemático. Ao longo da década de 70, ainda em vigor, né, a nossa ditadura militar, o Estado brasileiro simplesmente desconhecia, não tomava conhecimento, né, da questão da violência contra a mulher. Isso não era um tema e não havia nenhum tipo de espaço político para que o movimento de mulheres e o movimento feminista, né, ainda incipiente nesse momento, pudesse dialogar minimamente, ter algum grau de interlocução com o governo autoritário. Mas ainda assim, ao final já da década de 70, as feministas foram bastante eficientes no sentido de promover campanhas públicas que repudiassem a impunidade dos agressores, né, de mulheres, com base na chamada tese da legítima defesa da honra. Então, nesse momento, na virada da década de 70 e de 80, o movimento feminista brasileiro tinha uma dupla preocupação mais imediata. Né? Primeiro era realmente desconstruir essa ideia de que a violência contra a mulher é algo natural, a violência contra a mulher é algo que é pertinente ao âmbito privado, né, com relação ao qual o Estado não deve fazer nada, não tem qualquer tipo de obrigação, de responsabilidade.
e também desconstruir a ideia de que as mulheres, de alguma maneira, contribuíam para que essa violência acontecesse. Então, um problema severo enfrentado pelas mulheres naquele momento e até hoje é a questão do atendimento às mulheres quando elas procuram alguma ajuda oficial, né? Quando elas vão finalmente à delegacia ou a algum outro órgão de Estado em busca de auxílio, né, para que elas possam superar essa situação de violência. Então, essa questão do mau atendimento às mulheres em situação de violência passou a ser também dos pontos principais na agenda dos movimentos feministas brasileiros e o que tornou possível a criação, na década de 80, das delegacias de mulheres, né? Isso foi uma inovação brasileira que é bastante interessante, né? E que tinha como principal objetivo realmente dar conta do problema da vitimização secundária que as mulheres passavam, né? Em que elas procuravam o Estado e eram recebidas pelo Estado como sendo responsáveis pela própria violação que elas sofreram, né? Foi um momento importante porque, pela primeira vez, o Estado brasileiro, de alguma maneira, reconhece que existe um problema, que a violência contra as mulheres é um problema, né? E que tem especificidades que exigem, demandam do Estado algum tipo de política específica. Mas isso ainda de um modo muito incipiente, muito embrionário, que não foi eficiente para dar conta do problema, como bem podemos imaginar. Na década de 90, a gente assiste a uma série de transformações no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente depois da promulgação da Constituição de 88. E ao longo da década de 90, há uma série de leis penais que acabam tendo impacto significativo na vida das mulheres, né? Leis que, por exemplo, questionavam a necessidade de consentimento do marido para que a mulher pudesse depor em juízo, leis que reconfiguravam todos os crimes sexuais, e, em especial, a Lei 9.099, que é uma lei que não é direcionada específica às mulheres, mas que tinha como objetivo estabelecer uma série de medidas despenalizadoras, né, no processo criminal e restringir mesmo, de alguma forma, diminuir o tamanho do Estado penal. Essa lei criou os famosos juizados especiais criminais que, ao longo do tempo, passaram a ser percebidos pelo movimento de mulheres como perversos para a garantia dos direitos das mulheres. Existem estatísticas que falam que cerca de 70% dos processos, né, dos feitos que corriam, que tramitavam nesses juizados, eram relativos a lesões corporais leves e ameaça. Lesões corporais leves e ameaça têm como vítimas preferenciais, segundo essas estatísticas, mulheres. Essas formas de agressão, elas ilustram de modo muito evidente o dia a dia da violência doméstica. Ficou bastante evidente que a maior parte dos feitos, né, dos processos que tramitavam nesses juizados eram relativos à violência doméstica. E fiel à ideia de despenalização e de aceleração do processo penal, a lei tinha como uma das suas diretrizes promover a conciliação, arquivar os feitos antes da condenação, né, e a transação penal. Simbolicamente, isso é um problema também bastante importante, porque toda a discussão sobre violência doméstica, já profundamente naturalizada na sociedade, né, profundamente enraizada e entendida como algo da esfera doméstica, algo, né, típico das relações entre casais e relações familiares em geral, encontrava, né, esse tipo de compreensão encontrava respaldo na definição de crime de menor potencial ofensivo. Então, a Lei 9.099, ela mostrou-se inadequada. O movimento feminista rapidamente percebeu que o enfoque repressivo dessa norma não era o mais adequado e que o fato dela considerar a violência doméstica como crime de menor potencial ofensivo era profundamente ratificador, né, desse processo, dos fenômenos que permitiam a violência doméstica, dessa estrutura patriarcal que favorece a violência doméstica contra a mulher. O relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2001, né, somado a uma série de outras circunstâncias, né, do contexto do início da década, né, de 2000, fez com que fosse possível, então, reiniciar a discussão, né, de uma forma muito mais visível e com muito mais repercussão. Em 2002, formou-se um consórcio de organizações feministas que passou a discutir, né, propostas de legislação para lidar com o tema.
Essas propostas chegaram à Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que ampliou o debate, reunindo uma série de autores relevantes, inclusive juízes ligados a juizados especiais criminais, até que em 2004 fosse enviado ao Congresso Nacional uma proposta de lei. Passou pelo Congresso Nacional, nas duas casas, né, com muito debate, muitos e intensos debates, e foi, ao final, aprovada por unanimidade em todas as comissões por que passou e no plenário das duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. É uma lei profundamente democrática, que é resultado de uma enorme mobilização nacional e que tem como inspiração imediata, isso está escrito na exposição de motivos, os parâmetros internacionais desenvolvidos no âmbito da Convenção Belém do Pará, no âmbito da ONU, principalmente com o Plano de Ação de Pequim, e com relação ao caso Maria da Penha, né? O caso Maria da Penha é explicitamente citado na exposição de motivos dessa lei. A lei, ela difere das outras iniciativas do Estado, primeiro porque ela ultrapassa o enfoque meramente repressivo, né? Ela faz parte de todo um plano nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Ela traz uma série de dispositivos que são de outras naturezas, né? Dispositivos relativos a políticas públicas e dispositivos relativos ao bem-estar da vítima e de seus dependentes. Empodera as vítimas sobre vários aspectos e chama a atenção, sobretudo, para o fato de que violência contra as mulheres, violência doméstica e familiar contra a mulher, é uma forma de violação de direitos humanos. A meu ver, a repercussão que essa lei atingiu, né, a partir da repercussão que o caso Maria da Penha teve, nacional e internacionalmente, permitiram toda uma discussão social que ampliou o círculo daqueles que se sentiam afetados por esse problema, né? A Lei Maria da Penha fez com que violência doméstica e familiar fosse compreendida no Brasil como um problema da sociedade brasileira, que pretende viver livre da violência contra a mulher, e não um problema apenas das vítimas ou de alguns profissionais de saúde que lidam com a questão diretamente. A retirada desse tema da esfera privada, né, e a sua reconfiguração, ressignificação como um problema político público que deve ser tratado pelo Estado brasileiro e pela sociedade brasileira, é uma das grandes conquistas que esse processo todo nos permite enxergar e confirmar, né? Agora, uma vez editada, a lei passa a ser objeto de consideração de uma série de grupos que não estavam diretamente envolvidos nesse debate, né? E essa lei passou a ser contestada no judiciário brasileiro com relação principalmente a duas questões. A primeira delas era o fato de que a lei protegia apenas as mulheres, e a segunda delas era o fato de que ela afastava a aplicação da Lei 9.099, né, retirando todos aqueles institutos despenalizadores que a antiga lei trazia. Isso gerou muita polêmica. Nosso STF, que é o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, resolveu essas polêmicas, né, mantendo, em grande medida, o espírito da lei que estava presente lá desde as primeiras discussões do consórcio feminista, e fazendo com que o Brasil, em termos de política pública, se adequasse bastante, a meu ver, né, se adequasse de modo bastante intenso aos parâmetros internacionais relativos à erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas, no entanto, esse problema não ficou resolvido totalmente. A gente sabe que o problema é enorme, né, e que as dificuldades de implementação da lei continuam sendo muito grandes. E é surpreendente verificar que grande parte das dificuldades da implementação dessa lei e de toda a política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher decorre também da aplicação dessa lei pelo judiciário. Em muitos juízos, continua havendo arquivamento dos processos após a conciliação, o que é surpreendente, tendo em vista a decisão do STF, e preocupante em termos de responsabilidade internacional do Estado, porque a obrigação geral de garantia exige que os Estados promovam todas as alterações domésticas necessárias para que, de fato, todos os jurisdicionados possam usufruir plenamente e livremente dos direitos listados nas muitas convenções internacionais. O informe hemisférico, produzido pelo Mecanismo de Seguimento da Convenção Belém do Pará, ao analisar as práticas regionais, aqui nas Américas, com relação à implementação da Belém do Pará,
já avisa que institutos como conciliação e negociação são bastante perigosos, porque pressupõe uma simetria entre vítima e agressor que pode ser muito problemática em sociedades patriarcais como a brasileira. Nesse processo todo, né, de construção de uma política pública mais adequada para a questão da violência doméstica familiar contra a mulher, é bastante interessante a gente perceber os aspectos domésticos, a relação, né, entre os aspectos domésticos e os aspectos transnacionais, entre os atores estatais e os atores não estatais. Né? A relação entre eles se aproxima muito, a meu ver, daquilo que a gente já foi descrito como sendo um modelo de espiral, em que eu tenho grupos, né, domésticos buscando na formação de redes transnacionais que envolvem organizações internacionais e depois retornam para os estados domésticos, buscam soluções que eles não conseguiram diretamente atingir na sua relação, né, com o estado em questão. Então, existe aí uma espécie de um bumerangue, usando o termo da Catherine Seeking e da Margaret Keck, né, que mostra como que muitas vezes é necessário recorrer a essas estratégias transnacionais para promover um novo arranjo de poder interno que permita a discussão, né, sobre temas que até então eram naturalizados e invisibilizados. Toda a discussão sobre direitos da mulher, a meu ver, segue bastante esse padrão. E a Lei Maria da Penha, ela é um estudo de caso muito interessante para a gente perceber quais são as estratégias de advocacy, né, mais eficientes à disposição das organizações da sociedade civil.